Pois é, meus amigos, nessa semana foi promulgado oficialmente no palco da Assembleia, aliás, não, da Câmara dos Deputados em Brasília, a reforma tributária de uma forma bastante festiva, não é? E numa discussão que se prolongou por 30 anos, né? E com muitas expectativas. A esse respeito, nós vamos conversar agora ao vivo, como a gente faz toda sexta-feira aqui no Brasil News, com Diogo Wakizaka, vice-presidente de Relações Governamentais da Becomex, que é uma empresa especializada em soluções tributárias para empresas. Diogo, seja bem-vindo, hein? Prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Na sua visão, o objetivo principal, Diogo, dessa reforma tributária tão aspirada por toda a sociedade brasileira, o objetivo principal foi atingido? Olha, mano, do ponto de vista daquilo que está na Constituição, né, que agora entrou com a emenda 132, acredito que sim, né? A ideia era tentar simplificar o sistema, juntar, né, 5 tributos em um, né, que acabou sendo 3, né, porque tem o IVA dual, né, 2 IVAs, o federal e o subnacional, e o imposto seletivo. Mas, assim, do ponto de vista de estrutura, né, dos princípios, assim, acho que está bem adequado. O problema são os detalhes. Então, como a gente diz aí, a reforma, apesar de ter sido aprovada, ela está só começando, né? Diogo, e como que as empresas devem se preparar para começar a implantação dessas mudanças na tributação já do ano que vem? Bom, Thalita, como a gente falou semana passada, o problema aqui é o seguinte, né? A gente vai ter esse ano de 2024 a regulamentação dessa reforma, né? Então, primeiro, acompanhar essa regulamentação pelas leis complementares, porque é algo que, se a gente não acompanhar de perto, pode ser que passe alguma coisa que acabe prejudicando o sistema como um todo, né? Além disso, fazer o quê? Arrumar a casa um pouco em relação a esse sistema atual, porque a gente tem que lembrar que a gente vai conviver aqui durante uns 8 anos, mais ou menos, com os 2 sistemas, o atual e o novo, né? E o que pode acontecer é o seguinte: enquanto a gente está tentando implementar o sistema novo, deixar muita coisa, muitas oportunidades, né, que as empresas poderiam ter, crédito que elas poderiam estar tomando, por exemplo, na mesa, por conta de não ter mais tempo de ficar verificando isso. Então, quanto antes você começar a ver essas questões, né, de como aproveitar algumas oportunidades tributárias, ou mesmo fazer alguns planejamentos para antever os efeitos do novo sistema, eu acho que você acaba saindo na frente. Pois é, mas mesmo e a gente sabendo que essa reforma em si, ela vai demorar, vai ser escalonada durante 10 anos, não é? E o processo vai ser muito demorado. Você mesmo assim acredita que é vantagem as empresas começarem antes a se preparar com essa história? Perfeito, irmão. Eu acredito que sim. Tá? Parece muito tempo, né? Aí 8, 10 anos, mas isso acaba passando bem rápido, né? Se a gente for pensar aí que assim, o tempo que as empresas têm para adaptar todas as operações dos sistemas demora um pouco, né? Não são coisas rápidas, porque são coisas complexas, né? Cálculos que têm que ser feitos para entender os efeitos dessa nova tributação nas operações. Então, posso dizer que hoje a gente já tem empresas olhando, por exemplo, a sua operação logística, né? Onde ela está localizada, se eventualmente para ela vale a pena mudar de lugar, né? Por conta dessa mudança toda, benefícios fiscais que eventualmente ela já não vai mais contar ou não vai precisar, por exemplo, isso tudo pode impactar muito o custo de uma empresa, né? Que eventualmente está em um lugar por conta de um benefício fiscal, por exemplo, e que poderia estar num outro lugar que fizesse mais sentido do ponto de vista de mercado consumidor ou mercado fornecedor, né? E isso pudesse baixar custo logístico ou coisa parecida, né? Então, as empresas já estão começando a olhar para isso. E, além disso, como eu falei, as oportunidades tributárias, né? Deixar a casa em ordem, né? Vamos pensar assim, a fiscalização vai também ter 5 anos só para fiscalizar tudo, né? Então, o que você tiver de autuação, ela vai começar a olhar com mais de perto, porque esse sistema, as obrigações que a gente tem hoje, eles tendem a acabar, né? Os tributos aí que vão ser extintos, a fiscalização também vai começar a olhar mais de perto ali para, se tiver algum erro, já pegar e já entre aspas, né? Cobrar aí os autos de infração, coisa parecida. Então, arrumar a casa, aproveitar as oportunidades e também já fazer o estudo dos impactos do novo modelo, com certeza é algo que quanto antes você começar,
menos árdua vai ser a sua transição durante essa época, né, esses 8, 10 anos aí que você vai ficar convivendo com os dois sistemas, que vai ser muito difícil, tá? Assim, o que a gente sempre fala, o que a gente vem falando nesses últimos meses aí é que antes de melhorar, vai piorar muito. O discurso de Javier Milei agora na Argentina foi exatamente disso, né? Antes de melhorar a inflação, que está a 160% ao ano, vai piorar muito. É um pouco assustador, né? Mas, pelo jeito, faz parte do processo. Agora, Diogo, a reforma tributária entra em uma nova etapa, né? Que é a das leis complementares. Qual que é a sua expectativa ou o que você avalia que não pode ficar de fora de jeito nenhum? Perfeito, Thalita. Acho que, assim, como eu falei, agora é realmente a hora onde a gente vai ver os reais efeitos, né? Então, uma coisa que é importante o governo ter em mente sempre é tentar deixar o sistema o mais simples possível, né? Então, tentar ter o menos exceções possíveis, etc. Para quê? Para que realmente o grande ganho da reforma, que é a simplificação, ele venha, né? Então, menor número de obrigações acessórias possíveis, né, que são essas declarações que as empresas entregam, né? Quanto menos você tiver isso, menos burocracia, menos horas você gasta com isso. Outra coisa também importante, a calibração dessa alíquota, né? A gente tem ali no texto da emenda constitucional já o teto de referência, tal, mas a revisão desse teto está para 2030 para a CBS e 2035 para a IBS-CBS. Seria legal já tentar entrar com uma alíquota que não fosse tão exagerada, né? Que o governo vai acabar puxando para cima, né? Porque não quer perder a arrecadação e as empresas tentando puxar para baixo, aí todo mundo defendendo o seu lado. Mas eu acho que a gente deveria tentar ter a menor alíquota possível. Por quê? Porque o problema é que isso acaba afetando a população, né? As empresas ali, boa parte delas vão tomar crédito, né? Então esse efeito do aumento da alíquota talvez às vezes não seja tão sentido, por exemplo, no setor de serviço, onde você seja o serviço que presta para uma empresa. Se você presta para uma empresa, a empresa que compra o serviço de você vai estar tomando crédito. Mas se você vende esse mesmo serviço, ou um serviço diferente, mas para uma pessoa física, ela não vai tomar crédito, ela não é uma empresa, né? E aí aquele 27,5%, por exemplo, vira carga na veia da pessoa, né? Então, acho que é aí que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, sim, nessa calibração da alíquota. Essa é a grande preocupação que eu tenho visto aí ultimamente nos fóruns que eu tenho participado na discussão em relação à reforma. Perfeito. Simplificação e a carga. É isso aí. Diogo Wakizaka, vice-presidente de Relações Governamentais da Becomex, conversando conosco ao vivo aqui na Rede Brasil de televisão. Diogo, esperamos você na próxima semana. Bom Natal, hein? Obrigado mais uma vez pela participação aqui. Muito obrigado. Um abraço. Bom final de semana. Um abraço. Bom Natal. Obrigada, Diogo. E nesta sexta-feira, o IBGE divulgou novos dados do censo de 2022 e mostrou que, pela primeira vez, a maioria da população se declarou parda. O número de brasileiros que se declaram pardos cresceu 11,9% desde 2010, passou de brancos. De acordo com o IBGE, 45,3% da população brasileira se declara parda, se tornando dessa forma o maior grupo racial do país. A população que se declara preta também cresceu. 10,2% dos brasileiros se dizem pretos, assim como a de indígenas, 0,8% das pessoas. A parcela dos que se declaram brancos voltou a cair, em linha com o que acontece desde 2000, e passou a ser o segundo maior grupo, com 43,% da população. A de pessoas que se identificam como amarelas também recuou para 0,4% e voltou ao mesmo patamar de 30 anos atrás. Com o levantamento, ficou constatado que são mais de 92 milhões de pessoas que se consideram parda no Brasil. As pessoas que se intitulam brancas representam 88,2 milhões de pessoas. E daqui a pouco, mulher é presa suspeita de dopar e matar o marido em piscina no Rio de Janeiro. E em São Paulo, o motorista de aplicativo joga carro em cima de seus passageiros após terminar corrida na Zona Norte. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Fique com a gente.